Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal do Fora da Caixa. Aqui eu ensino para você que é possível sim ter alívio para as dores crônicas em menos tempo do que você possa imaginar. Eu me chamo Jane Liz, eu sou fisioterapeuta e hoje nós vamos tratar sobre: é possível aliviar a dor de cabeça sem medicamento? E aí a pergunta bem simples: o que é dor de cabeça? Ah, Jane, fala sério. Quem não sabe o que é dor de cabeça? Bom, você pode até saber por experimentar, mas existe sim uma forma de dizermos o que realmente é a dor de cabeça. A dor de cabeça hoje ela é conhecida, pelo nome dela, cefaleia, ou as cefaleias, e existem alguns tipos que nós vamos descobrir por que é importante saber, para que a gente faça a diferenciação. Afinal de contas, às vezes você tem uma dor de cabeça e já imagina, meu Deus, tô com algo grave. Ou às vezes é o contrário, você tá com aquela dor de cabeça e de repente precisa de uma atenção, mas você acha, não, é só uma dor de cabeça. Dor de cabeça é aquela dor que vem na região, do nosso crânio, mas que pode doer não só nessa região superior, como pegar também a parte aqui mais alta do pescoço. Você pode sentir dor na face, nos olhos e também nos músculos da face. Você pode sentir então ao redor de todo o crânio e na parte superior do pescoço. Nós temos basicamente dois tipos de dor de cabeça ou cefaleia. São aquelas chamadas de primárias, ou seja, a dor de cabeça é a causa do problema, não existe nada por trás. Ou aquela dor de cabeça, ela pode ser secundária, ou seja, aquela dor que tem algo por trás. A cabeça está doendo porque existe algo mais importante ou mais grave por trás disso, por trás deste sintoma. Então, dentro da dor de cabeça, dentro da classificação das dores de cabeça ou cefaleias primárias, ou seja, elas são o sintoma e a doença em si, nós temos a migrânia, ou tão famosa hoje conhecida enxaqueca. Nós temos a cefaleia, ou dor de cabeça tensional, nós temos dor de cabeça em salva, nós temos dor de cabeça como disfunção temporomandibular, essa articulação aqui que vai de alguma forma por seu desajuste mecânico estimular que haja uma dor de cabeça. Como eu falei no início, por que é importante a gente saber um pouquinho as diferenças, os tipos das cefaleias ou das dores de cabeça? Vocês sabiam que aqui no Brasil, pela Sociedade Brasileira de Cefaleia, foi feito um estudo que mais de provavelmente 140 milhões de brasileiros em toda a sua vida já tiveram ou terão algum tipo de dor de cabeça pelo menos uma vez por mês. Isso significa que é provavelmente 92% de brasileiros que sentem dor de cabeça. No ranking, é a dor que mais leva as pessoas ao médico. Interessante, não é? Mas por que é importante saber a diferença? Justamente porque muitas vezes vamos ao médico, mas não havia tanta necessidade. Ou o contrário, pessoas que precisam identificar que talvez a sua dor de cabeça seja um pouco mais séria. Quando a gente fala de dor de cabeça primária, significa que aquela dor, ela é a origem de tudo, o sintoma e a doença. E as mais famosas, como eu já falei, eu definiria duas, que são a migrânia, que é a enxaqueca, conhecida pela maioria, e a dor de cabeça ou a cefaleia tensional. Essas duas, elas são as mais comuns
E dentro desses 92% de brasileiros que têm a dor de cabeça em algum momento ou constante, essa dor de cabeça ela se torna crônica, ela é um problema crônico. E existe tratamento, Jane? Sim, existe. Quando falamos de cefaleias secundárias ou dor de cabeças que são causadas por alguma outra doença, nós temos dores de cabeças que são originadas por questões de doenças como câncer, doenças no cérebro, nos olhos, no nariz, na garganta, nos seios nasais, né, as famosas sinusites. Pode ser por causa da arcada aqui, ó, os dentes, mandíbulas, orelhas, pescoço, ou então a partir de alguma outra doença sistêmica que toma o corpo, no caso. Essas doenças sistêmicas podem ser, inclusive, os processos virais, né? E acentuados, gripais, quando toma todo o corpo e você fica com aquela dor de cabeça terrível, ali é fruto da reação de um vírus no nosso organismo. Essas são as dores de cabeça secundárias. E quais são as dores de cabeça primárias? Já falei, a enxaqueca ou migrânia, a tensional, a que tem por distúrbios, né, na articulação temporomandibular. Existe uma chamada cefaleia de Salvas, que eu vou explicar um pouquinho mais acentuada os sintomas, mas ela é mais rara, porém ela é uma dor considerada crônica e primária. Mas hoje a gente vai falar das que são mais comuns e como você pode ter alívio para essas dores, mesmo não usando medicamento. Então vamos lá. Eu falei da dor de cabeça ou enxaqueca de Salva. Vamos começar por ela, que talvez seja um pouco mais rara. Ela tem uma característica de dor em conjunto, intensa, muito intensa na cabeça. Geralmente vem acompanhada também de uma alteração que não é tão comum nas outras dores de cabeça. Os olhos bastante inchados, pode acontecer. E ela também traz neuropatias, ou seja, existe uma alteração também nos nervos. E aí essa dor ela fica mais intensa. Então é uma dor que não é tão comum, mas se você tiver dor de cabeça com os olhos inchados e que você sinta como se os nervos da sua face estivessem doendo muito, então você deve procurar um médico. As mais comuns: a migrânia, a enxaqueca e a dor de cabeça tensional. Jane, qual é a diferença dessas duas? Bom, basicamente a gente pode dizer que a tensional está associada às questões musculares. Ela, por exemplo, não apresenta um início por algum tipo de gatilho. A enxaqueca da migrânia, por exemplo, ela pode ser desencadeada por uma falta no sono, por estresse, por exemplo, você comer um alimento que não fez bem, que tem já um gatilho, chocolate, frituras, e ele vai afetar de alguma forma e iniciar esta dor de cabeça. A migrânia, ela tem, por exemplo, muitas pessoas, infelizmente, ela pode ter um gatilho na atividade física. Então, a pessoa, às vezes, uma atividade muito intensa pode desencadear a dor de cabeça, a enxaqueca ou a migrânia. Já a dor de cabeça tensional, ela não tem esses gatilhos, né? Vamos dizer assim, você não desenvolve quando você está numa atividade física intensa, ela é de leve a moderada na sua intensidade, está associada, como eu falei, às questões musculares, a algum tipo de contratura, ao estresse, que vai contribuir para essa região, pescoço superior, até o couro cabeludo muitas vezes doer.
Geralmente, a característica da migrânia, ela dói literalmente, o nome, inclusive, migrânia, ela vem de metade. Ou seja, é como se metade da cabeça dói bastante. Já na tensional, é como se houvesse uma faixa, a região dos músculos, tivesse uma faixa que está apertando a cabeça. Essas são as características que diferem a enxaqueca migrânia ou a enxaqueca, no caso, a dor de cabeça tensional. E como ter alívio para essas dores de cabeça sem usar medicamentos? É verdade que a ciência nos diz, e muitas dessas dores de cabeça, em algum momento você vai precisar usar algum medicamento. Mas preciso lembrar para cada um de vocês e a nós todos que todo medicamento tem seu efeito colateral. Então imagine você que provavelmente a cada 2, 3 dias está tendo uma crise, dor de cabeça constante. Você vai viver no medicamento, você sabendo que é uma dor crônica e que não tem aparentemente, vamos dizer assim, uma cura para a causa. Você vai viver sob medicamento, podendo de repente mudar hábitos, estilo de vida e agregar o movimento para te ajudar a ter alívio sem que você esteja todo o tempo recorrendo a medicamento? Então vejam, eu vou repetir. Eu não estou aqui dizendo que você não deva tomar o medicamento quando vier aquela dor terrível. Mas eu estou dizendo para você que você precisa entender que existe formas também de aliviar as dores, principalmente as crônicas, sem que você esteja somente, unicamente dependente de medicamentos. Quando falamos de cefaleias secundárias ou dor de cabeças que são causadas por alguma outra doença, nós temos dores de cabeças que são originadas por questões de doenças como câncer, doenças no cérebro, nos olhos, no nariz, na garganta, nos seios nasais, né, as famosas sinusites. Pode ser por causa da arcada aqui, ó, os dentes, mandíbulas, orelhas, pescoço, ou então a partir de alguma outra doença sistêmica que toma o corpo, no caso. Essas doenças sistêmicas podem ser, inclusive, os processos virais, né? E acentuados, gripais, quando toma todo o corpo e você fica com aquela dor de cabeça terrível. Ali é fruto da reação de um vírus no nosso organismo. Essas são as dores de cabeça secundárias. E quais são as dores de cabeça primárias? Já falei, a enxaqueca ou migrânia, a tensional, a que tem por distúrbios, né, na articulação temporomandibular. Existe uma chamada cefaleia de Salvas, que eu vou explicar um pouquinho mais acentuada os sintomas, mas ela é mais rara, porém ela é uma dor considerada crônica e primária. Mas hoje a gente vai falar das que são mais comuns e como você pode ter alívio para essas dores, mesmo não usando medicamento. Como eu falei, na enxaqueca, a migrânia, ela já tem uma intensidade da dor um pouquinho mais forte. Então, já é de moderada a mais acentuada. Você também tem sensibilidade à luz. Muitas vezes você tem náuseas e tem aquela dor de cabeça aguda, é frequente ou latejante. Já na de tensão ou tensional, você não tem náuseas, você não tem essa dor de cabeça mais intensa. É aquela dor que fica ali constante, mas ela é de leve a moderada. E aí, Jane, eu preciso saber disso por quê? Mais uma vez eu repito, você é a pessoa que conhece melhor o seu corpo.
Você sabia que diante dos 144 milhões de brasileiros que sentem dor de cabeça, se eles soubessem exatamente diferenciar as suas dores, não estou dizendo para tomar o lugar do médico, mas eu estou dizendo que você conheça o seu corpo. Então, se você sabe a diferença, você já fica legal, em alerta. Existe um questionário, inclusive, que é feito, que deveria ser feito. Você mesmo saber algumas perguntas, e eu vou dizer para você, para que você identifique como é sua dor de cabeça, qual tipo que eu sinto, será que ela é mais leve, acentuada, eu preciso me preocupar? Quais são as perguntas básicas que eu deveria saber quando eu tenho a dor de cabeça, para que se de repente eu precise ir ao médico, eu já saiba exatamente como responder. Então, a primeira pergunta: com que frequência você tem dor de cabeça? Quanto tempo dura sua dor de cabeça? Onde dói? Qual é a intensidade? Como eu falei, lembram? Leve, moderada, intensa. Qual é o tipo de dor? Você consegue identificar? É uma dor latejante? É uma dor prolongada, em aperto? Ela é indistinta, você não sabe dizer onde dói? Ela parece com uma facada? Tudo isso você precisa identificar. Você acredita que quando você tem esta dor de cabeça, ela foi desencadeada por alguma coisa? Uma luz muito forte, barulho intenso, você de repente comeu algo que você associou ao início desta dor de cabeça, você está dormindo bem, está sob estresse. Quais os sintomas que vêm acompanhado dessa dor de cabeça? Você só tem dor de cabeça ou você tem outros sintomas associados? Quando você tem essa dor de cabeça, você faz o que para aliviar? E quando você faz, você tem alívio ou ela continua? Apresenta algum problema de saúde? Você acha que tem algum problema que poderia explicar essa dor de cabeça? Você bateu recentemente com a cabeça e aí logo algum tempo depois você tem sentido dor de cabeça? Você realizou alguma punção lombar recentemente? A dor de cabeça é como se fosse uma trovoada, é aquela dor tão forte, mas tão intensa e vem do nada, assim, súbita. Uma dor que você diz, não tô aguentando. Seus olhos ficam vermelhos e você começa a ver como se fosse uma rodinha, um halos ao redor do seu globo ocular. Você tem pressão alta? Você tem mais de 50 anos? E antes dos 50 anos você não tinha dor de cabeça? Ou você sempre teve dor de cabeça? Você sente dor na região das têmporas, na região da mandíbula? Você sente dor ao mastigar? Quando você está, por exemplo, mastigando algo um pouco mais rígido, você sente mais dor na cabeça? Você sente dor quando você vai pentear o seu cabelo, o seu couro cabeludo todo dói quando você tá com a dor de cabeça? Falando dos sintomas básicos, onde a enxaqueca ou a migrânia tem gatilhos e origens, nós já falamos, e a tensional que está ligada a uma dor leve, moderada, mas que tem ligação com o pescoço, com musculatura, é uma sensação daquela dor que está como se fosse uma faixa apertando o crânio. Então, se alguém perguntar para você, e aí, qual tipo da sua dor de cabeça? Você vai saber dizer? Básico, você já sabe. Mas, Jane, para que eu preciso saber disso tudo? Quais são os benefícios? Assim, algumas palavras até técnica. Gente, eu tentei desconstruir ao máximo, mas o objetivo
é que quando nós conhecemos o básico, nós sabemos identificar do mais simples também aos mais graves. Então, quando eu falo sobre do simples ao mais grave, eu estou falando de sintomas. E isso serve para qualquer patologia, qualquer doença. Se você conhece o básico, você sabe identificar algumas situações que você precisa ficar em alerta ou não. Então agora você já sabe a diferença básica de enxaqueca para uma dor de cabeça, uma cefaleia de tensão. Você sabe identificar alguns sinais que você precisa ficar atento quando está associado à dor de cabeça. E isso tudo só vai trazer benefícios para você, porque você agora conhece um pouquinho dos sintomas que você sente em algum momento na sua vida. Agora, além dos benefícios de conhecer, Jane, para que mais serve? Serve para que você também possa ajudar outras pessoas a desconstruir algumas crenças. Quando sente uma dor de cabeça e pensa logo, meu Deus, acho que estou com alguma coisa muito grave. Então você ajuda essa pessoa a desconstruir as ideias catastróficas. Como também você pode ajudar a identificar e dizer assim, olha, com esses sintomas e com esse tipo de dor, pode ser que seja algo mais sério. Então, sugiro que você vá ao médico. Então, sempre vai ter benefícios. Nunca o conhecimento vai ser inútil. E eu vou aproveitar e contar uma história para vocês. Eu tive duas pacientes interessantes. Vou dar o nome de uma de Jéssica e a outra eu vou chamar de Ana. Ana, ela já tinha uma idade ali depois dos seus 40, mas era uma pessoa que sempre sentia muita dor. Ana, ela tinha o histórico desde a juventude de sentir muita dor, dor de cabeça. E identificamos, né? Ela chegou por causa de uma dor no pescoço. Mas identificamos que a dor de cabeça dela não era só tensional. Ela realmente tinha a questão da enxaqueca ou a migrânia. Então a gente sabe que é considerado um problema crônico, mas nós passamos algumas orientações para ela, que é as que eu vou passar para vocês também. Então, quem tem enxaqueca precisa verdadeiramente dar uma atenção muito especial à alimentação. Como anda o intestino, se vai certinho ao banheiro, se não fica mais de um dia. Porque o intestino, vocês sabem, é considerado o segundo cérebro. E se ele não anda bem, o primeiro aqui também não anda tão legal. Então as toxinas, elas verdadeiramente têm a possibilidade de inflamar o nosso cérebro e isso provoca dor muito mais, porque a sensibilidade do cérebro, que é o órgão que sente dor, fica mais aguçada, vamos dizer assim. Mas Ana, ela se recusava, né, a fazer uso de medicamento. Ela suportava ali a dor, né, digamos que uma guerreira. Ela dizia, não, eu não vou tomar remédio. E tudo que ela podia fazer no aspecto natural, vamos dizer assim, ela buscava. Então, ela entendeu que o intestino dela não estava funcionando tão legal. Ela fazia atividade física, mas não era nem regular. E às vezes era aquele de final de semana. De repente ela resolvia correr. E aí quando ela parava, quer dizer, tinha sido muito para ela, que não estava tão acostumada, ela começava a ter as crises, desenvolver as crises de dor de cabeça. A gente fez liberação, né, na musculatura, mas ela aprendeu exercícios que ela poderia fazer em casa, movimentos suaves que não iriam desencadear a enxaqueca dela. Ela entendeu que ela precisava lidar com as emoções, ela entendeu que ela precisava administrar estresse, ela entendeu também que ela não bebia muita água e que precisava fazer um ajuste no horário de dormir. O sono dela não era um sono tão adequado.
Gente, ela mudou isso e ela disse, Jane, tantos anos que eu sentia dor de cabeça, eu já tinha ido a vários médicos. Alguns têm essas orientações, outros não dão tanta importância, mas eu não havia seguido e eu segui à risca. E exatamente ela disse que com 15 dias mais ou menos, ela começou a perceber que ela não estava tendo mais tantas crises, porque ela tinha dia sim, dia também, segundo ela. O certo é que ela disse assim, Jane, depois de 15 dias eu fiquei tão bem, que eu realmente coloquei isso como algo assim na minha vida. Eu disse, não vou mais deixar esses hábitos. E eu lembro que não perdi o contato, né? Hoje moramos em cidades diferentes, mas a última vez que eu a encontrei já tinha alguns anos, não havia mais. E perguntei aí como é que você está. E ela disse, eu sou uma pessoa nova. Vamos dizer que para quem sentia dor todos os dias praticamente, né? Dor de cabeça, eu hoje sinto assim, uma vez no mês, quando meu salário tá muito baixo, quando minha conta assim tá faltando dinheiro, aí dá aquele assim, estresse, eu fico angustiada, dor de cabeça, mas aí eu lembro, não, preciso colocar em prática tudo que eu já sei, respirar fundo, vai passar, não posso me desesperar. E aí, Jane, as dores de cabeça duram muito pouco, duravam muitos dias, eu ficava muito tempo debilitada. E assim, é uma alegria muito grande, né? Eu sei que você pode estar aí perguntando assim, ou então afirmando, mas cada caso é um caso. Realmente, cada caso é um caso. Cada organismo é um. Mas você precisa entender justamente isso. Cada organismo é um. E eu pergunto, como é o seu? Você sabe como ele funciona? Você já consegue identificar o que está faltando, de tudo que a gente falou aqui, o que aconteceu, se você realmente segue direitinho ou algum desses pontos que nós colocamos, você ainda não está conseguindo fazer. Já a história de Jéssica, ela é um pouquinho diferente. Jéssica, um pouco mais nova do que Ana, começou com muitas dores de cabeça, constantes, e me procurou também porque ela sentia muitas dores no pescoço e eu observei que tinha muitas tensões musculares. Nós fizemos a sessão de liberação, trabalhei também com a quiropraxia com ela, ela tinha algumas alterações, né, na cervical, pescoço. Só que a gente observou que ela ficava logo bem depois das sessões, mas com pouco tempo voltava também. Mas as características dela não eram de uma dor de cabeça tensional. Então eu pensava, é muscular, parece muscular, mas tem outros sinais que fica recorrente, né? Indo e voltando. E aí a gente foi fazendo uma avaliação mais detalhada, ela foi me mostrando alguns pontos em que ela sentia mais. Sempre que ela voltava como se estivesse com a mesma sintomatologia. E aí, um dia a gente identificou na avaliação que ela tinha uma alteração bem importante na questão da arcada, da mordida dela. E aí eu falei para ela, olha, essa parte das tensões musculares no pescoço, aqui na articulação temporomandibular, a gente consegue trabalhar, te dá alívio, os movimentos te ajudam, mas por que sempre volta? Porque existe uma questão aí que não é mais da minha competência. Então eu orientei que ela procurasse um dentista ou um ortodontista. E foi o que ela fez. E aí, gente, na situação dela, ela realmente precisaria fazer uma cirurgia, chamada uma cirurgia ortognática, que conserta, resolve a questão da mordida, da arcada dentária. E essa menina, depois que fez a cirurgia, também nos procurou, era outra pessoa. Ela não tinha mais as tensões, ela não tinha mais aquelas questões de dores
terríveis que ela tinha nessa região da articulação temporomandibular. Ela disse: Jane, minha dor de cabeça foi embora. E aí a gente entendeu que era uma outra questão biomecânica, né? Não tinha a ver só eu liberar a musculatura dela, não adiantava só isso. Ela precisava fazer algo que não era só isso. Então, depois da cirurgia, a vida dela mudou. O que eu quero dizer com essas duas histórias? Para ambas, mesmo que fossem situações e causas diferentes, elas conseguiram entender qual era o tipo de dor delas. Elas conseguiram, então, identificar qual eram os sintomas, qual não era. Elas conseguiram perceber de onde tinha, né, vindo essas dores, a origem. E todas as duas entenderam que, independente das causas, elas poderiam experimentar alívio se elas mudassem tanto hábitos de vida, quanto colocassem na rotina delas uma atividade que fosse prazerosa e que fosse, acima de tudo, estimuladora de endorfina, de substâncias que trariam alívio para elas no cérebro delas. Então, os movimentos que foram ensinados para elas, movimentos bem simples, que eu chamo de pequenos movimentos. São movimentos micro, mas são movimentos que fazem um efeito fantástico. E eu gostaria de passar para vocês neste momento. A gente vai fazer uma vivência pequena, uma vivência rápida, que com algum desses movimentos, vocês vão experimentar alívio, mesmo que seja uma dor crônica e de origem, que seja uma dor crônica de origem desconhecida. Nenhuma doença, ela, vamos dizer assim, resiste quando existe uma mudança no estilo de vida aliado a movimento. Movimento é vida. E como eu sou fisioterapeuta, apesar de dizer, né, a clínica para vocês, explanar um pouquinho o que é, falarmos de nutrição, de sono, de tantas outras coisas, o meu foco para o alívio de dor não pode ser outro que não seja também o movimento, já que ele é um dos tratamentos ouros para a dor crônica de qualquer origem, de qualquer tipo. Dor crônica, ela responde muito bem ao exercício físico, ao movimento. Então lembre-se, independente do que seja, de tipo de dor que seja, hoje falamos sobre a dor de cabeça ou cefaleias. Saiba que é possível experimentar sim alívio e podemos experimentar alívio não sendo somente dependentes de medicamentos. Os medicamentos têm o seu lugar, têm a sua importância, mas vocês conseguem experimentar alívio com outras formas. Então vamos fazer uma vivência? Vamos sentir um pouquinho o que é movimentar a região que falamos hoje. Eu vou até me afastar um pouquinho aqui, ó, na cadeira, para que eu fique o mais visível possível para vocês. Esses movimentos vocês podem fazer deitadas ou sentadas e até em pé. Mas eu sugiro que a nível de relaxamento você faça ou deitado ou em pé. Porque com certeza, quando você está com aquela baita daquela dor de cabeça, inevitavelmente o corpo só quer tranquilidade e calma. Então você pode fazer sentada ou deitada, ok? Uma das coisas que a gente vai começar bem simples. A cabeça tá doendo, aquele tempo de explodir. Você vai fazer movimentos suaves nessa região, tá? Bem suaves mesmo. O que a gente está querendo aqui é somente iniciar o processo de relaxamento e estimulação da circulação local. Você vai pegar o seu couro cabeludo, vai colocar as mãos assim, ó, e colocar bem e vai movimentar para frente e para trás. O couro cabeludo, a cabeça fica, ó. Vocês estão vendo que vem, ó. Vocês veem aqui, ó. Você mexe bastante, faz isso aqui, né? Com a ponta do dedo, ó. Tem pessoas que vão estar tão sensíveis que tem que fazer muito suave.
Então você vai, ó, para cima e libera, para cima e libera, sempre respirando profundamente. Depois que você fizer isso, liberou, como se fosse soltando o couro cabeludo, certo? Pode pegar aqui por trás e você vai, ó, mexe só a cabeça e a ponta dos dedos vai mobilizando essa região do couro cabeludo. Depois você respirando profundamente, vai fazer algo engraçado até. Voltando a dizer, se for naquela crise enxaqueca terrível, é claro que você, após o medicamento, talvez precise fazer isso também. Mas se conseguir fazer antes de tomar o medicamento, quem sabe você pode experimentar um alívio sem precisar usar. Então você vai pegar aqui, ó. Você vai pegar a palma da sua mão, dedo polegar, e você vai abraçar a sua orelha, ó, tá? Dedo aqui, ó, e você pega bem firme, para que você sinta bem segura a orelha. E você vai fazer muito suave, mas é suave mesmo, puxar, ó, as duas bem devagar, em movimentos pequeninos, ó. Aproveita e vai respirando. Vocês vão me ouvir falar muito respiração, mas não tem pra onde correr, gente. O movimento junto com a respiração é vida. Então puxa a orelha, ó, relaxa um pouquinho, não precisa apertar a orelha para machucar não, tá, gente? Você segura ela de uma forma que você vai conseguir puxar a cartilagem toda, tá? Na base, assim, ó. E aí você empurra ela lá em cima, ó, e puxa lá para baixo. Vai lá em cima e puxa lá para baixo. Algumas pessoas, inclusive, relatam que quando a gente faz esse movimento, ó, pequeno, ó, e puxa aqui, ó, começa a puxar devagar em movimentos pequeninos, mais constantes, tem um alívio. É como se a circulação começasse a trabalhar nessa região, literalmente. E aí muitos até sentem assim, meus olhos estão começando como se fosse queimar, formigar, porque está movimentando a circulação. Depois você vai respirar profundamente, como você tem feito até aqui, e você vai apertar bem os olhos e dar língua, tá? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Você, quando der língua, fecha bem o olhinho, fecha o olho e aí faz. Para quem tá com muita crise, não precisa fazer muitos. A gente poderia fazer até 25, mas a gente vai fazer só de 7 a 10 no máximo, quando em crise. Depois, se conseguir, faz as 25 vezes. Ó. Se vocês tiverem aquilo que eu expliquei sobre a questão da articulação temporomandibular, alguns talvez vão sentir essa região um pouco mais cansada quando fizer o da língua. Então não precisa abrir tudo, faz pouquinho assim, ó. Fechando o olho. Depois vocês vão segurar a cabeça, olhar numa questão fixa e vão só o olho, ó, para um lado e para o outro. Esse movimento, para quem tá com a enxaqueca, nos primeiros vai dar uma sensação bem estranha. Por isso, se estiver deitado, também é melhor. Mas se estiver sentado, como eu estou, corpo relaxado,
você consegue fazer da mesma forma. Então, ó, os ombros relaxados, tá? Você coloca aqui as mãos relaxadas sobre suas pernas. E aí você, ó, com a cabeça parada, você fixa um ponto a cabeça, tá? E o olho vai, ó, pra direita. Segura um pouquinho. Doeu, voltou. Respira, vai pro outro lado, ó. Pro lado de lá. Voltou. Pro lado de lá. Vai lá em cima, cabeça parada. Ó. Como se fosse olhar em cima. Embaixo. Olha pro nariz. De novo, lá em cima, ó. Algumas pessoas que não estão acostumadas a fazer isso podem até ficar tontas, tá? Então, quando ficarem tontas, é só respirar profundamente, mesmo que tenha aquela sensação, inclusive uma vontade de querer vomitar. Isso significa que está estimulando as áreas importantes, o sistema nervoso. E infelizmente alguns têm problemas, né, no sistema vestibular, que é o do equilíbrio. Então dá tontura, vontade às vezes de vomitar, mas é só abrir bem o olho e respirar profundamente. Para quem sentir essa tontura, abra bem o olho e respira profundamente, ok? Depois eu vou tirar aqui, ó, meu óculos. Você vai, ó, achar aqui embaixo dos seus olhos, ó. Tá vendo? Pertinho aqui da nossa sobrancelha. Você vai perceber que você coloca o ponto aqui do polegar. E se você apertar aqui, tem como se fosse uma salíciazinha, um pontinho, tá? Mais alto. Se você colocar o dedo para dentro, empurrar bem assim um pouquinho, você sente que o olho começa a ter como se fosse uma mancha, tá? Que vai como se a mancha quisesse vir à frente. Vocês não precisam empurrar tanto. O objetivo é empurrar com os 2 dedos, ó, o polegar, fazer uma massagem suave nessa região. Como se fosse, ó, ou você aperta, ó, meu dedo, ó, tá vendo? Ó, essa pressão aqui, ó, tá vendo? Bem suave, ou circular, certo? Então, você coloca aqui, durante 30 segundos, você vai empurrando, como se fosse apertando suavemente. E depois você faz massagem, movimentos circulares. E volta lá em cima. E faz isso aqui, ó. De novo com os dedinhos, ó. E faz isso aqui. 2 dedinhos, ó. Empurra mesmo com força e faz isso aqui. Só daqui pra cá, tá? Aqui, ó. Daqui, lá em cima, pra cá. São exercícios, movimentos bem simples, mas que ajudam muito, realmente, a você ter uma melhora nessa região de circulação, de substâncias que vão ajudar a promover um alívio na enxaqueca, quando estiver em crise. Até porque, se você tiver, né, toda aquela sensibilidade em termos de luz, de ficar no escuro, faça isso deitado no escuro. Mas respire profundamente, mobilize a região do pescoço. Vá para um lado, para o outro. Quando você terminar de fazer esse aqui da orelha, ó,
Todos eles você faz por 30 segundos até 40 segundos. Você faz esses suave, liberou a musculatura aqui, ó. Depois você, ó, alonga um pouquinho, ajuda o pescoço, que é importante, porque todas essas regiões, elas estão interligadas, né? O nosso corpo é interligado. Então façam isso, é uma vivência simples, é uma vivência que não dá trabalho, é barato. E você vai perceber que junto com os hábitos, aqueles hábitos que a gente falou durante essa palestra, aqueles hábitos que a gente falou durante esta aula, os hábitos, beber muita água, evitar alimentos condimentados, frituras, muitos estimulantes, né? Infelizmente, para quem tem dor crônica, principalmente a questão de dor de cabeça, não deveria fazer uso de chamate, de café, de estimulantes que infelizmente vão contribuir para uma sensibilização maior nesse cérebro. Precisa cuidar para que o intestino funcione bem, comer muitas fibras, muita fruta, ir ao banheiro de forma regular, fazer os movimentos e atividade física de médio a baixo impacto, porque quem tem muita dor de cabeça. Mas eu conheço pessoas e pacientes que fazem também atividades de alto impacto e como mudar o estilo de vida, elas convivem muito bem, quase não tem gatilhos que desenvolvem a enxaqueca, apesar de serem diagnosticadas pela enxaqueca. Algumas precisam fazer uso de medicamento constante? Sim, mas junto com o estilo de vida, a dosagem é baixa e a frequência também fica mais espaçada. Agora, se você não faz nada disso, você não cuida no estilo de vida, você não tem todos esses hábitos, você não cuida com o que você sabe que pode desencadear, pode ser um gatilho para desencadear sua dor de cabeça, então talvez você vai ficar um pouco mais dependente do medicamento. Mas eu quero dizer para você que eu conheço, eu já vi e eu também já experimentei. É possível sim ter alívio das nossas dores crônicas, seja dor de cabeça ou qualquer outras. É possível, porque quando você dá todas as condições para o seu cérebro trabalhar melhor, ele vai conseguir reagir melhor aos estímulos que você está dando. E isso vai fazer com que ele consiga lidar melhor com todas as questões que se tornaram crônicas e você consegue conviver bem. E eu costumo dizer que se não tem sintomas, se você consegue ficar dias ou meses sem nenhum sintoma, você naquele período experimentou e experimenta a cura. Então experimente a cura todos os dias. Você vai ver como é maravilhoso se livrar e ter alívio das dores crônicas. Beijos e até mais!